Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, canal Bets e Tips aqui na área, mais uma vez. Espero que todos vocês estejam bem. Passando aqui para deixar os palpites dessa sexta-feira, dia 23 de junho. Sexta-feira que temos a volta de alguns campeonatos europeus. Após a data FIFA, temos campeonato irlandês, campeonato islandês. E aqui na América do Sul temos campeonato argentino, temos campeonato peruano, Copa do Chile. Então conseguimos separar algumas boas análises para nós. E esse é mais um vídeo com oferecimento da Mr. Jack, nossa banca oficial, banco onde a gente faz a maioria dos nossos bilhetes. Banca intuitiva, muito fácil de operar, tem o depósito e o saque facilitados por Pix, ele cai instantaneamente, inclusive no final de semana. Depósito a partir de R$1, saques a partir de R$20. E quem tiver interesse, o link de cadastro da Mr. Jack está fixado no primeiro comentário do vídeo. E antes dos nossos resumos, como já é de costume nosso, gostaríamos de agradecer aquelas pessoas que estão chegando. Acabamos de bater o recorde do nosso canal com 1.200 visualizações num vídeo. A gente nunca esperava por esse número. É um número modesto, mas para nós é bem importante, bem legal. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês por isso. A vocês que tiram um tempinho do seu dia para analisar nosso material, para ver nossos vídeos. A gente fica muito feliz com isso. E quem estiver curtindo nosso material, se quiser deixar um like, quiser deixar o follow, nós agradecemos novamente. E no resumão do dia 21/6, deixamos 6 palpites. Foi o reinício da grade normal dos jogos, final da data FIFA, foi o primeiro dia com os jogos de campeonatos nacionais. Deixamos 6 palpites, cravamos 5 e tivemos apenas um head. E nosso head foi no jogo Bahia e Palmeiras, que faltou bater mais um gol para nós conseguirmos o nosso over 1,5. O Palmeiras só não havia batido em um jogo no campeonato, se eu não me engano. E o Bahia tinha batido em 8 dos 10. Foi um jogo aberto, com muitas chances. Eu consegui ver o segundo tempo para frente. Teve até uma polêmica de um gol anulado do Palmeiras no final do primeiro tempo, em que a bola teria entrado e não teria entrado. E as imagens que a gente tem pelo VAR também não são muito conclusivas. O goleiro do Bahia fez algumas boas defesas e o Bahia abriu o placar no final. E não houve tempo para mais nenhum gol. E a parte triste é que esse palpite do Bahia e Palmeiras estava no nosso bilhete. Nós tínhamos cravado o bilhete ontem. E quando o jogo do Fluminense e Atlético bateu o over já no primeiro tempo, fiquei bem tranquilo achando que ia bater. E acabou não batendo. Tivemos boas entradas ontem. A entrada do Yokohama pagou uma odd legal. A entrada do Cincinnati estava pagando legal também. Tivemos 2 greens sem nenhum problema. E é isso, seguimos. Em relação ao grupo Gold do Telegram, deixamos 3 bilhetes, cravamos 2. Não cravamos justamente aquele continho palpite do over 1,5 no jogo do Bahia Palmeiras, mas ainda assim tivemos um pequeno lucro. Já nas entradas ao vivo, pegamos um na Copa Sub-21 da Europa e tivemos um pagamento duplo no jogo do Bahia Palmeiras também. Encanto em gols, que acabou devolvendo o dinheiro do nosso bilhete e ainda sobrou um troquinho. Essa época de junho, início de julho é bem complicada, a gente tem poucos jogos, poucas possibilidades e oportunidades de entradas online. Então a gente vem tentando fazer um trabalho de formiguinha, um pequeno lucro todo dia para tentar somar alguma coisa no final do mês. E nesse quesito ontem foi um dia bem razoável, bem legal. Lembrando sempre, para quem tiver interesse, nossos links dos grupos de Telegram estão fixados também no nosso primeiro comentário junto com o cadastro da Mr. Jack. Aí eu sei que às vezes eu esqueço de falar, e para quem me pergunta pelo WhatsApp, então eu já vou falar aqui de forma geral também, que o grupo Gold custa R$15 por mês, são 50 centavos por dia. É um investimento pequeno, perto do volume de apostas que a gente pode ter. E eu sempre quero lembrar também que não é garantia de lucro. Eu não estou aqui para mentir para ninguém, para dizer que alguém vai ficar rico, não vai. No mês de maio nós tivemos 11% de lucro, isso foi uma coisa absurda. Mas mesmo com esse resultado a gente não garante nada. O que a gente garante é empenho, muito estudo. A gente trabalha com estatística e não com bola de cristal, né? Mas fiquem à vontade, também meu WhatsApp também está à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chegar no meu Telegram, não tem problema nenhum, respondo todo mundo com a maior boa vontade do mundo. E aproveitando o gancho também, quero lembrá-los que nossas opiniões são pessoais, são fruto de estudos com bases em estatística, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer, mas o futebol não é uma ciência exata, então mágica, infelizmente, a gente ainda não faz. E quem concordar com nossos palpites, fique à vontade para montar seus próprios bilhetes. E sem mais delongas, já falamos demais hoje, vamos para os palpites dessa sexta-feira, dia 23/6. Às 15h45, no Campeonato da Irlanda, o Bohemians recebe o Shamrock.
Já estávamos com saudade do Shamrock, nosso queridinho aqui do canal, de praticamente 100% dos apostadores. O Shamrock é uma equipe muito regular, geralmente nos entrega esse over 1,5. O Shamrock é o líder do campeonato com 42 pontos, 6 pontos à frente do segundo colocado. O Bohemians vem numa boa campanha, é o quarto com 34. Esse jogo, apesar do Shamrock ser favorito, não deve ser uma barbada, deve ser um duelo um pouco equilibrado. Mas como a gente já tem costume aqui na Irlanda de provavelmente procurar algo no mercado de gols, continuaremos nessa linha. O Shamrock bateu o over 1,5 em 90% dos jogos do campeonato. Bateu o over 1,5 em 9 das últimas 10, marcou em 9 das últimas 10. Aqui pelo fato do Bohemians ter uma equipe relativamente boa para o padrão irlandês e o fato do Shamrock estar jogando fora de casa, eu até acredito que não seja um jogo com 4, 5 gols. O Bohemians deve oferecer uma resistência, mas ainda assim acredito que o over 1,5 deva bater. O Shamrock tem um ataque com média superior a 2 gols por jogo. Não é um jogo para 0 a 0. Acredito em 1 a 1, 2 a 1, talvez um 2 a 0 para alguém. Então aqui não vamos inventar muito. E incrivelmente para um jogo do Shamrock a odd está pagando 1,36 e dificilmente isso acontece. Geralmente paga na base de 1,16, 1,17. Isso deve ser em virtude do equilíbrio do jogo. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. 16 e 15, chegamos à Islândia, outro campeonato que a gente opera muito em mercado de gols. O Hafnarfjordur recebe o Fram Reykjavik. A equipe da casa é o quarto colocado com 18 pontos, enquanto que a equipe visitante é o nono com 11 pontos. O campeonato teve apenas 11 rodadas até então. O campeonato islandês tem equipes com uma média de gol absurda. O time da casa tem a média de 3,91 gols por jogo. O time visitante tem uma média ainda maior, de 4,36. Esse é um número muito expressivo. Aqui, claramente, vamos operar no mercado de gols. O time da casa bateu over 1,5 em 91% dos jogos, já o time visitante em todos. O time visitante não bateu over 2,5 em apenas um jogo do campeonato. O time da casa marcou em 9 dos últimos 10, fez 2 ou mais gols em 7 dos últimos 10, tomou gol nas últimas 7 partidas, tomou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, então são números muito altos. Já o time visitante marcou e tomou em todas as últimas 10 partidas. Aqui provavelmente eu vou fazer as duas entradas. Eu vou fazer uma entrada mais segura para compor o bilhete de over 1,5 e vou fazer uma entrada também de over 2,5. E aqui eu também gosto do ambas marcam. Aqui qualquer entrada feita no mercado de gols eu acho uma entrada interessante. Nós vamos computar um over 1,5 para compor um bilhete. Também às 16 e 15, seguindo na Islândia, o Kópavogur recebe o Breiðablik. O Breiðablik é o terceiro colocado com 24 pontos. Já o Kópavogur é o sexto colocado com 13 pontos. Aqui o time visitante é de certa forma favorito, é um time maior, é um time mais tradicional, é um time que vem fazendo uma campanha melhor. No entanto, com uma vitória simples fora de casa, a odd está pagando 1,50. Eu acho um pouco baixo demais. Eu acho que esse desbalanceio da odd se deve ao fato da equipe da casa ter perdido as suas últimas 4 partidas em casa. Aqui eu gostaria de fazer uma entrada a favor do time visitante, caso a gente tivesse como entrar com um empate anula aposta. Nesse caso a odd já ficaria muito baixa. Então eu acho mais seguro e mais interessante operarmos no mercado de gols. A equipe da casa tem uma média de 3,91 gols por jogo, muito em função também da sua frágil defesa, que toma mais de 2 gols por jogo. Já o Breiðablik tem uma média de 3,17 gols por jogo, isso é uma média boa, uma média considerável. O time da casa marcou em 8 das últimas 10, tomou 3 ou mais gols em todas as últimas 3 partidas, isso é um número muito significativo. O time visitante marcou em 9 das últimas 10. Aqui nós temos uma tendência de jogo para gols, principalmente do time visitante. Para quem quer arriscar um pouco mais, o over 2,5 está com uma odd bem legal de 1,57. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 19 horas chegamos à Argentina, Campeonato Argentino, 21ª rodada. O Huracan recebe o Newell's Old Boys. Como eu sempre falo, o Campeonato Argentino é um campeonato que tem se mostrado muito under. A média de gols de alguns times é baixíssima. A gente tem operado com certa frequência no under e geralmente a gente tem conseguido alcançar nossos greens. Esse jogo aqui é um exemplo claro disso. As odds para under estão pagando muito pouco. O under 3,5 está pagando menos de 1,10. O under 2,5 está pagando 1,35, que é um absurdo. E esse desbalanceio das odds faz com que a gente procure alguma coisa no mercado over. E aqui, incrivelmente, o over 0,5 está pagando mais do que o under 3,5. Está pagando 1,16 no momento. E o over 0.5 geralmente é uma escolha bem segura, a gente só perde a aposta se o jogo terminar 0 a 0. E por menor que seja a média dos times, isso geralmente é uma coisa improvável. Se formos avaliar em questões de estatísticas,
o over 0.5 ele acontece com mais frequência do que o under 3.5 nesses dois times. E a odd ainda está melhor nos últimos 5 confrontos diretos entre os dois times. Nós tivemos gols. O Newell's jogando fora de casa nos últimos 10 jogos tivemos apenas 1 0-0. O Huracan jogando em casa tivemos 2 0-0 nos últimos 10 jogos. Então eu acredito que ao menos um gol possa sair. Aqui nós vamos para compor um bilhete de mais de 0,5 gols. 20 horas, chegamos ao Chile, partida eliminatória da Copa do Chile. Universidade Católica enfrenta o Santiago Wanderers. Aqui nós seguimos a mesma estratégia que a gente usa com frequência no canal. Em jogos eliminatórios de Copa, algumas odds são desbalanceadas. O time da casa é o time maior, o time mais tradicional, está numa divisão superior. Nesse caso aqui, Universidade Católica é o quarto colocado da primeira divisão, tem 5 pontos atrás do primeiro, mas tem um jogo a menos, então tem uma chance de encostar. Já o Santiago Wanderers é o oitavo colocado da segunda divisão, então aqui temos que buscar algo a favor do time da casa. Jogo entre times de primeira e segunda divisão, o time da primeira divisão está melhor colocado, é uma partida eliminatória, apenas um jogo. As odds para uma vitória simples do time da casa estão relativamente boas, entre 1,40 e 1,50, dependendo da casa de apostas. Aqui nós vamos de casa vence. 21h30, voltamos ao Campeonato Argentino. O Argentinos Júniors recebe Defensa e Justiça. Aqui deve ser um bom jogo, um jogo de duas equipes que estão na parte de cima da tabela. Na Argentina, todo bom jogo, mesmo assim, é um jogo truncado. Como já falamos anteriormente, o campeonato com média de gols muito baixa. O Argentinos Júniors está em nono colocado com 29 pontos. O Defensa e Justiça está em sétimo com 33. A diferença é pequena entre as duas equipes. Aqui é difícil buscar algo a favor de alguém. Não há favoritos para esse jogo, que é muito mais simples e mais seguro operar no mercado de gols. O Argentinos Júniors bateu o under 3,5 em 85% dos jogos do campeonato. Já o Defensa e Justiça, esse número é ainda maior, de 95%. E isso também é um valor muito significativo. Nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes, não tivemos nenhum over 3,5, tivemos apenas um over 2,5, tivemos 2-1-0, 1-0-0, então tendência de jogo para poucos gols. Nos últimos 5 jogos do Argentinos Júniors, não batemos o over 3,5 em nenhuma delas, tivemos 3-1-0, 1-0-0 e 1-2-1, pouquíssimos gols em todos os jogos. Já o Defensa e Justiça bateu o over 3,5 em apenas um jogo, e foi no Brasil pela Sul-Americana contra o América Mineiro. Então aqui a tendência de jogo para poucos gols, nós vamos de under 3,5 para compor o bilhete. E finalizando a grade do dia, chegamos ao Peru, às 22 horas, o Alianza Lima recebe o Atlético Grau. Essa é a primeira rodada do encerramento do Campeonato Peruano, é como se fosse o segundo turno de lá. No primeiro turno, o Alianza Lima em 18 rodadas fez 42 pontos, ficou 7 pontos à frente do segundo colocado. O Alianza Lima fez 9 partidas em casa e ganhou as 9. Já o Atlético Grau terminou apenas em 12º nos últimos 8 jogos fora de casa. Foram 6 derrotas e apenas 2 empates. Aqui claramente há um favoritismo do time da casa. Uma vitória simples para o Alianza Lima está pagando na casa de 1,30, 1,35, variando de acordo com a casa de aposta. Aqui eu não vejo necessidade de procurar um mercado de gols para montar um bilhete. Essa vitória simples do Alianza Lima deve acontecer. O time não perdeu em casa esse ano jogando pelo Campeonato Peruano, pelo contrário, ganhou todas as partidas. Já o Atlético Grau não ganhou fora de casa esse ano, então lógico que futebol é futebol, mas as estatísticas apontam um favoritismo muito grande do time da casa. Aqui nós vamos para casa vence. E essa foi a grade do dia, e no bilhete pronto com oferecimento da Mr. Jack. Claro, lembrando sempre, para quem tiver interesse no cadastro da Mr. Jack e nos nossos canais de Telegram, os links estão fixados no primeiro comentário desse vídeo. E no bilhete pronto, então, com o oferecimento da Mr. Jack, nós temos um over 1,5 na Irlanda, no jogo do Bohemians contra o Shamrock, e uma vitória simples no Peru, no jogo do Alianza Lima e Atlético Grau, com uma odd de 1,75. E por hoje era isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Se curtiram o nosso conteúdo e quiserem deixar um like, deixar o follow, eu agradeço demais. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente para postar os palpites do sabadão, que já temos uma grade um pouco mais extensa e mais interessante. Quero deixar um abraço a todos vocês, que tenham uma ótima sexta-feira. Até mais, valeu!